Está aberta a temporada de calote ao Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, pedir para vocês começarem a assistir, já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, inscrições de graça, ajudam no nosso crescimento e é super gratificante para o nosso trabalho. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos e continue aí dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Canal Paraquedista Rubro Negro e página Amauri de Paula Santos, né? Bom, começar logo aqui, né? Aberta a temporada de calote ao Flamengo. É isso mesmo, meus queridos e minhas queridas. Flamengo notificou o Inter de Porto Alegre e o Corinthians por dívidas. O Flamengo notificou o Internacional e o Corinthians por dívida em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. O volante Thiago Maia, que atualmente está no Colorado, e o lateral direito Mateuzinho, do time alvinegro. Aí, no jogo que teve Flamengo e Corinthians, né, pelo Campeonato Brasileiro, aí pela 25ª rodada, o Flamengo perdeu feio, jogando mal, ridiculamente. Se eu pudesse trazer aqui os comentários na nossa página aqui dos torcedores, meu irmão, ia tomar o dia todo, né? Mas eles estão cobertos de razão. Aí pagou R$500 mil para que Hugo Souza estivesse presente no jogo, né? E lembrando que se o Flamengo passar para as semifinais aí da Copa do Brasil, ele vai pegar o Corinthians, se o Corinthians passar também. Aí vai pagar mais R$1 milhão para poder ter o Hugo Souza diante do Flamengo, porque o atleta ainda pertence ao Flamengo, é uma cláusula que consta no empréstimo, né, no contrato, de que se o atleta fosse jogar contra o Flamengo, o Corinthians teria que pagar uma multa. Aí não paga o que está devendo. Pô, aqui, ó, o Inter recebeu a notificação nessa terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada por 4 milhões de euros, 24 milhões e 100 mil reais no câmbio da época. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros, 1 milhão e 55 reais. O vencimento da mesma aconteceu no dia 20 de agosto do mês passado. Do outro lado, o Corinthians tem um atraso maior com o Flamengo. A equipe paulista pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho e também vendido por 4 milhões de euros. A quitação, aliás, só aconteceu por causa de uma notificação. A terceira e a mais cara das parcelas venceu no último dia 5 de agosto e o valor final é de 8 milhões. Depois disso, o Timão teria de pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio. Por tal atraso, o clube foi notificado pela terceira vez. Aí eu vou trazer uma outra matéria aqui, ó, do Vene Casagrande. O Corinthians deve ao Toluca pela compra de Pedro Raul, deve ao Flamengo pela contratação de Mateuzinho e também deve ao Cuiabá pela aquisição de Ranieri. Mas a diretoria segue contratando e ainda tenta a chegada do atacante Memphis Depay. Cara, é um absurdo. O Flamengo, quando estava numa draga tremenda, que não tinha dinheiro para nada para os esportes olímpicos, atrasando o pagamento de jogadores, em 2013, cortou na própria carne. Hoje nós vemos aí o Flamengo contratando de atacado, né? Mais de 1 bilhão em contratação de 2019 para cá. Mas tudo isso aí com responsabilidade. Aí os outros times não querem seguir o exemplo, só vão se afundando. Estão devendo lá o estágio, né? Mas por que está falando do Corinthians? Estou falando do Corinthians porque está devendo ao Flamengo. E quando se trata de Flamengo, nós temos que trazer a informação para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, deixar vocês sempre informados sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Mengão, né? Então, hoje é o último dia de folga do elenco rubro-negro. Folgaram segunda, folgaram terça, estão folgando hoje, se reapresentam amanhã. Mas nem todos os jogadores do elenco do Mengão folgaram, não. Reforço do Flamengo treinaram no Ninho do Urubu. Enquanto grande parte do elenco ganhou folga, Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata
Reforço do Flamengo na janela de transferência treinaram no Ninho do Urubu ontem, terça-feira. As atividades fazem parte do planejamento da comissão técnica que espera contar com esses jogadores o quanto antes. Desses, apenas o argentino Carlos Alcaraz já estreou, foi expulso, pode pegar aí 6 jogos de gancho por causa da agressão física. Será julgado aí pelo Superior Tribunal Desportivo, né? Caramba, quando não é lesão, é suspensão, fica difícil assim para o Flamengo, né? O cronograma, aliás, segue nessa quarta-feira. O primeiro treino de Alexandre e Gonzalo Plata com o elenco acontecerá amanhã, quando os jogadores se reapresentam após 3 dias de folga. A reapresentação é amanhã às 10 horas da manhã. Aí nós ficaremos mais atualizados com relação ao departamento médico do Flamengo, que está assim, ó, cheio. Bom, mudando aqui de assunto, Libertadores, Flamengo nega pedido do Peñarol de ampliar a capacidade para torcedores visitantes no Maracanã. O Flamengo recebeu um pedido aí do Peñarol do Uruguai nessa semana, cerca de 2 semanas antes do confronto da Libertadores. O time do Uruguai pediu aí o rubro-negro para ampliar a capacidade do setor visitante no jogo de ida no Maracanã. Contudo, o Flamengo negou a solicitação. De acordo aí com informações da ESPN, o Peñarol pediu para que o Flamengo amplie para 4 mil a capacidade no setor visitante em jogo da Libertadores. O rubro-negro bateu o pé e afirmou ao time uruguaio que cede apenas os 2 mil lugares que é permitido pela Conmebol. Então, nada de 4 mil uruguaios no Maracanã. A expectativa do Flamengo é ter o Maracanã lotado de torcedores rubro-negros em uma partida decisiva da Libertadores, como a do jogo de ida acontece no Templo Sagrado. O Flamengo busca abrir uma boa vantagem na eliminatória para decidir o embate no Uruguai. Cara, é um jogo de extrema importância para o Flamengo. Um jogo que o Flamengo tem que ganhar e ganhar bem. Se empatar aqui, meu irmão, já era. Se empatar, se ganhar de 1-0, é risco muito grande. O Flamengo tem que ganhar no mínimo de 2-0. O problema é com esse esquema tático do Tite, que faz um gol, recua, é que causa temerosidade e assim causa muita preocupação. O time faz um gol e não parte para fazer 2, 3, 4, é complicadíssimo. Como eu falei ontem sobre Fernando Diniz, né? Vocês que assistem, nos acompanham aí com frequência, e eu fui ver outros vídeos de outros colegas aí que falam sobre o Flamengo e vários outros, né, criadores de conteúdo estão falando também sobre Fernando Diniz. Como eu disse para você, eu ouvi nos bastidores, chegou essa informação ao meu conhecimento, tá? Não é notícia, é papo de botequim, ainda não tem nada certo, é coisa que está acontecendo nos bastidores, mas em breve devemos ter surpresas aí. Devemos ter surpresa com relação a Fernando Diniz à frente do Flamengo. Escreva o que eu estou falando, tira print, faz o que vocês quiserem, mas tudo indica que sim, Fernando Diniz será o próximo técnico do Flamengo, né? Então, seguindo aqui, estádio do Flamengo, dirigente prevê gasto acima de 2 bilhões de reais. O planejamento do estádio do Flamengo está cada vez mais perto e o vice-geral e jurídico e candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Duns, revelou em um podcast sobre a estimativa de gasto que o clube carioca vai ter na construção, com a vontade de fazer um estádio com capacidade para 80 mil pessoas. O valor passa de 2 bilhões de reais. Quem quer dinheiro? O Flamengo tem dinheiro e está aí negociando o name right e outros patrocínios para a construção desse estádio, ou seja, não vai afetar aí o futebol do Flamengo, como já foi dito pelo presidente Rodolfo Landim. Inclusive, o candidato aí falou sobre aquisição do Leixão de Portugal, e eu vou falar sobre isso, né? Dutti reforçou ainda sobre o desejo do clube em fazer setores populares no estádio, para que dessa forma toda a população que torce para o Flamengo consiga ter acesso ao local para assistir a partida. Abre aspas para o que disse Duns. Chamamos de lugares populares. Vai ser um espaço elevado, melhor que a geral. Vamos conseguir cobrar um preço mais popular. Fecha aspas, reforçou. O que acontece?
Eu frequentei a geral ela era no nível do campo, né? Então, assim, às vezes era até um tanto quanto ruim para poder você ver o jogo. A gente tinha que ficar correndo de um lado para o outro, assistir a jogo e fazer exercício, né? Já esse espaço popular vai ser acima do campo, para ter melhor visão do campo para os torcedores que estarão nessa reformulada geral, né? Vai ser uma geral diferente, porque vai ter uma construção, né, melhor, vai ser algo melhor para o torcedor poder assistir esse jogo, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? Tolice, candidata a presidente do Flamengo, detona a possibilidade de compra do Leixões de Portugal. O Flamengo está perto de ter controle de 56% de ações do Leixões de Portugal, que tem como uma das principais idealizações do projeto do presidente Rodolfo Landim. No entanto, o candidato à oposição, Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, não pretende dar sequência à compra caso ganhe as eleições do Mengão no fim do ano. Em entrevista ao Coluna do Fla, no YouTube, nesta terça-feira, no caso ontem, o postulante detonou a possível aquisição do time português. Vamos lá para o que disse aqui o BAP, né? Abre aspas. Vai internacionalizar a marca do Flamengo comprando um clube da segunda divisão de Portugal? E nós que fazemos piada com portugueses? Tolice. O que vai internacionalizar a marca do Flamengo é pegar o sinal da Globo, que esse contrato de transmissão de televisão permitiu, e levar o sinal do Flamengo para qualquer buraco do mundo que queira assistir a gente. Segunda divisão de Portugal? Isso é tolice, fecha aspas, disse BAP. Rapaz, e aí, o que vocês acham? O Flamengo deve comprar o Leixões de Portugal? Deve internacionalizar sua marca dessa forma com um clube da segunda divisão? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante, né? E falar internacionalizar, tem cria do Ninho que está jogando agora no time do Vietnã. O time do Vietnã anunciou a contratação do cria do Flamengo. Aos 26 anos, o atacante Lucas Silva assinou contrato com o Nanjing FC, time que é atual campeão do Vietnã e da Supercopa do país. O vínculo do jogador com a nova equipe é válido por uma temporada. Lucas Silva chega ao Nanjing FC após defender o Torrense de Portugal. Com o encerramento da última temporada, o atacante não renovou o contrato com o time português e agora já participa da pré-temporada da equipe do Vietnã. Feliz. Lucas, seja muito feliz aí no Vietnã. Boa sorte, que você desponte nesse período que você vai ficar uma temporada, né? Então, Flamengo é descanso. Após derrota para o Corinthians, o preparador físico do Flamengo, Fábio Marachedian, destacou as desvantagens em dias de descanso em relação aos adversários. Cara, reclama que não descansa. Aí quando descansa, reclama que descansou pouco. A análise da tabela do Brasileirão mostra que o Flamengo teve menos dias de descanso que os rivais em 7 das 24 rodadas disputadas. Em 5 oportunidades, o Flamengo teve mais tempo para se preparar, enquanto em 12 jogos o intervalo foi igual ao dos outros adversários. Cara, a tabela é feita e é apresentada aos dirigentes dos clubes. Isso tem que ser questionado antes de começar o campeonato. Depois que o campeonato já está em andamento, não adianta reclamar. Como dizia o falecido Tenente Washington, não tem xixi, minha nega. Acabou, filho. Não adianta chorar. Eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Eu não quero o restante da tinta, eu quero saber quem pintou a zebra. Rapaz, desse jeito aí, já era, não adianta reclamar. Agora sim, quando fizer a tabela para 2025, vamos sentar. Opa, não tá legal. Aí questiona, reclama, modifica. Agora, de andamento, o que adianta? Bom, então vamos seguindo aqui, mudando de assunto. Quando tiver todos os laterais esquerdos disponíveis, o Flamengo planeja vender a Avenida Ayrton Senna em 2025. Ayrton Senna, que foi até criticado pelo Zico em vídeo, mas ele não citou nomes. Ele falou que não tem lógica o lateral
né? Todos os gols que o Flamengo tomou em agosto, né? 3 aí no total, né? Teve mais. De bola cruzada da direita para a esquerda, os gols foram nas costas de Ayrton Lucas. Tanto que Ayrton Lucas cancelou a sua página nas redes sociais porque recebeu uma enxurrada de críticas, né? Então, assim, a maioria dos gols tem saído nas costas de Ayrton Lucas. Está muito fraco na bola aérea. Muito fraco. Então, mudando um pouquinho de assunto, sem clube, Depay foi novamente oferecido ao Flamengo e ele quer contrato de 3 ou 2 anos, além do salário de 2 milhões de reais. E o Corinthians está querendo contratar ele. Ele querendo um salário de 2 milhões de reais. Não paga o que deve, pô. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Rubro-negros com numerações definida. Gerson Pedro já tem a numeração definida para o jogo do Brasil. O meia usará a camisa 19, enquanto o atacante usará a camisa de número 21, a que ele usava no Flamengo, né? Antes de herdar aí a 9 de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e João Gomes, todos cria do Ninho do Urubu, ficaram com as camisas 7, 8 e 15, respectivamente. Então, essas são as numerações dos nossos crias na seleção brasileira. Bom, o Mundial que acontece em 2025, né? Já está tendo aí tratativas da Globo para tentar ter os direitos de transmissão do torneio. Até o momento, não está definido qual canal exibirá o jogo da competição. Porém, a Globo entrou forte na disputa e enviou uma proposta à FIFA para ter direitos de transmissão. De acordo com o jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, a Globo oficializou a candidatura no dia 20 de agosto, data final, imposta pela FIFA para concorrência, ainda segundo o repórter, há otimismo dentro da emissora para que a oferta seja aceita. Bom, meus queridos, Flamengo de folga, se reapresenta amanhã, começa os treinamentos, vamos saber como é que está o departamento médico para o jogo aí da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 12 e depois o jogo contra o Vasco da Gama pela 26ª rodada do Brasileirão Betano 2024. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.